Aoba! Bom, você por acaso já pensou em programar numa linguagem que é usada por muitos dispositivos e te dá o poder de controlar jogos, aplicativos e até IA? Pois é, o C# não é só mais uma linguagem bonitinha, ela é o segredo por trás de grandes engines, sistemas corporativos e até scripts que você nem imagina. E hoje eu vou te mostrar curiosidades e histórias que ninguém te conta sobre o C#, desde a sua criação até os detalhes mais malucos que fazem dele tão poderoso. Então fica aí até o final para saber de tudo e apoiar o canal. E também considere deixar um like e se inscrever se você gostar do vídeo. Mas agora sem enrolação, bora começar do começo, literalmente. Antes de existir o C#, o mundo da programação tinha o Java, o C++ e uns projetos obscuros que ninguém lembra direito. A galera da Microsoft olhou pro Java e disse, e se a gente fizesse a mesma coisa, mas melhor? E foi justamente aí que nasceu a piada eterna. C# é o Java da Microsoft. Você já ouviu isso com certeza, mas a verdade é que essa comparação é mais marketing do que realidade. O C# tinha ambições próprias. Ele queria ser simples como Java, mas poderoso como C++. Os autores em missão. Para entender o C#, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar a história de quem estava mexendo os pauzinhos nos bastidores. E não é só sobre Anders Hillsberg, mas também sobre uma equipe inteira de gente nerd genial que decidiu de repente que iriam criar algo moderno, seguro e bonito de usar. Em 2000, Anders, que tinha feito Turbo Pascal e Delphi, chegou na Microsoft com a missão de criar uma linguagem que fosse poderosa, mas não te fizesse chorar com ponteiros e bugs invisíveis. Ele queria algo que permitisse criar sistemas robustos sem perder a produtividade. E aí vem o detalhe curioso, o C# não nasceu sozinho. Enquanto o Anders imaginava a linguagem, tinha gente desenhando compiladores, testando bibliotecas, integrando tudo no Visual Studio, planejando recursos como classe, interface, generics. Era basicamente um exército de engenheiros e programadores trabalhando para que cada detalhe fizesse sentido. Em 2002, o C# foi oficialmente lançado junto com o .NET Framework 1.0, e aí sim começou a ganhar o mundo, entrando em empresas, jogos, aplicativos e tudo mais. E se você acha que acabou por aí, confia! Ainda vem muito mais curiosidades, segredos e viradas de roteiro dessa linguagem que domina tanto games quanto servidores corporativos. E agora chegamos na era do hype. Depois que C# foi oficialmente lançado em 2002 junto com o .NET Framework 1.0, ele começou a ganhar atenção, digamos que bem rápido. A linguagem foi projetada para ser moderna, segura e produtiva, trazendo recursos que facilitavam o desenvolvimento de aplicações de todos os tipos. Empresas começaram a usar o C# para criar sistemas grandes e complexos que antes eram escritos em C++ ou Visual Basic, e foi justamente aí que plataformas como o Windows Forms e a ASP.NET se tornaram padrão para desenvolvimento de aplicações comerciais. Só que não para por aí. O C# também se destacou na área de jogos, sendo a linguagem principal da Unity Engine, permitindo que desenvolvedores criassem scripts e mecânica de forma mais rápida e eficiente. E melhor, ao longo dos anos, o C# incorporou recursos que trouxeram mais produtividade e segurança. E para ficar mais fácil de você entender, eu criei até uma mini timeline aqui e a gente vai começar com o C# 3.0 e Link, que em 2007 facilitou consultas e manipulação de dados diretamente no código. Depois veio o C# 5.0 e Async-Await, que em 2012 simplificou a programação assíncrona, o que acabou tornando o código mais legível. Teve também os Pattern Matching, que chegou no C# 7 e que permitiu criar uma lógica mais expressiva, e também os Records, que vieram no C# 9, facilitando criar objetos imutáveis de forma prática. Em 2019, com o C# 8, veio no Label Reference Typos, e junto com ele mais segurança, o que acabou ajudando a evitar erros comuns com referências nulas. E para fechar essa timeline, temos também o Top Level Statements e Target Typed New, lá nas versões 9 e 10 do C#, que simplificaram a escrita de programas pequenos e a inicialização de objetos. Agora vamos falar sobre as desvantagens. O C# é muito bom, versátil e usado em bilhões de dispositivos, mas como toda tecnologia, não é perfeita para todos os cenários. E por causa disso, eu trouxe alguns casos de uso aqui, e a gente vai começar com a dependência do ecossistema Microsoft. Embora o C# seja multiplataformas hoje, graças ao .NET Core e .NET 5, 6 e 7, muitas ferramentas e bibliotecas ainda são mais integradas ao Windows. Isso significa que em alguns casos, rodar aplicativo C# em Linux ou macOS pode exigir mais ajustes ou limitações em comparação aos sistemas Windows. O segundo ponto é o consumo de memória e performance. O C# roda sobre o Common Language Runtime, o CLR, que gerencia a memória, coleta lixo e oferece segurança. E isso simplifica a vida do dev, obviamente, mas pode gerar overhead, principalmente em aplicações muito críticas de baixo nível, como sistemas embarcados ou jogos que precisam de otimização extrema. O terceiro ponto é a curva de aprendizado de recursos avançados. O C# é fácil de começar, mas tem recursos avançados como Link,
async await, generics e padrões de design que podem ser complexos para iniciantes, e usar eles de forma errada pode gerar código confuso ou ineficiente. Agora a gente vai para o quarto ponto e o penúltimo: atualizações e compatibilidade. No geral, a linguagem evolui muito rápido, e versões mais recentes trazem melhorias gigantescas, mas manter compatibilidade com versões antigas do .NET pode ser bem chatinho, ainda mais em sistemas corporativos grandes que não podem atualizar a cada nova versão que lança de forma instantânea. Mas enfim, partiu para o quinto ponto e último. Agora a gente vai falar sobre o tamanho dos aplicativos. E também tem o fator de que aplicações C# geralmente exigem mais espaço em disco e dependências, como por exemplo bibliotecas.NET, do que linguagens como Go ou Rush. Para projetos pequenos, scripts simples ou microserviços extremamente leves, bem, isso vira uma coisa, digamos que complicada, nos sistemas embarcados. O mais curioso de tudo isso que eu já falei até agora é que você provavelmente acha que o C# tá só em desktop, servidores e jogos, mas a realidade acaba sendo bem interessante até, já que ele também invade o mundo físico, microcontroladores, IoT e dispositivos que você nem imagina. O mais louco é pensar que o C# nasceu no mundo corporativo e dos jogos, o Visual Studio, Ink e async await, e hoje ele também é usado com sensores de temperatura, motores e LEDs piscando em ritmo certinho. Você quer uns exemplos reais? Olha só onde é que o C# já tá escondido então. Primeiro, automoção industrial. Pois é, os sensores e atuadores controlando fábricas inteiras, IoT e dispositivos inteligentes, câmeras, sensores de ambiente, medidores inteligentes, e por último a gente tem aqui saúde e dispositivos médicos, equipamentos de monitoramento remoto funcionando com segurança e confiabilidade. Claro, o C# não é magia, e sistemas que exigem máxima performance ou acesso direto ao hardware, ainda é necessário recorrer a C ou Assembly, mas para a maioria dos projetos embarcados modernos, o C# equilibra produtividade, segurança e portabilidade, e isso é incrível. C# nos jogos. E bem, esse não é um vídeo da nossa série de linguagem nos games, mas também não seria justo não falar sobre um pouco do C# nos jogos, já que ele é usado pelo mais famoso, e é claro que eu tô falando da Unity Engine. Ela domina o mercado de jogos indie até AAA, toda a lógica de gameplay, controle de personagens, inteligência artificial de NPCs e até efeitos especiais muitas vezes são escritos em C# puro. E algumas curiosidades divertidas pra você. Na Unity é possível usar C# para prototipar mecânicas em horas, algo que levaria dias em outras linguagens. Muitos estúdios mantêm parte do código legado em C#, mesmo em jogos novos, por causa da produtividade e da integração com ferramentas modernas. E bem, a gente falou de jogos, sistemas embarcados, vantagens e desvantagens, mas a gente ainda não falou do mais óbvio: C# em APIs. Então bora chamar esse capítulo de C# nas APIs. Comenta aí caso você tenha chegado até aqui. O grande responsável por isso é o ASP.NET Core, um framework moderno, rápido e multiplataforma da Microsoft. Com ele você consegue criar APIs RESTful, microserviços, back-end robustos e escaláveis, tudo usando C# com produtividade e segurança. Inclusive, alguns exemplos de uso real seriam sistemas bancários e features. APIs C# processam pagamentos, checam saldo e garante também que seja tudo seguro e rápido. Jogos online. Os servidores de matching, ranking e estatísticas usam APIs C# para conectar milhões de jogadores. E a gente tem também as plataformas de e-commerce, integração de estoque, pedidos e pagamentos via APIs criados com C#. E eu queria agradecer a todos os inscritos que até agora deram apoio a esse trabalho. São muitas e muitas horas para fazer esse tipo de conteúdo. Mas enfim, eu vejo vocês na próxima. Valeu!